falar um pouquinho sobre o ponto a ponto. Meu nome é Marcelo Rainha. Meu nome é Luiz Carlos. O jogo ponto a ponto, ele consiste na seguinte dinâmica. A gente tem um tabuleiro, onde a gente vai colocar nesse tabuleiro essas pecinhas aqui, azul ou rosa. Você em casa pode usar, por exemplo, tampinha de garrafa, ou pode usar um material em EVA. Se você for olhar o nosso blog indica um material em EVA, é bem interessante. A tampinha de garrafa é legal, que é reciclável. Bom, a dinâmica consiste no seguinte: a gente recomenda que o jogo seja feito de forma paulatina. A gente tem esse tabuleiro e com ele a gente precisa formar figuras convexas ou não convexas com essas tampinhas aqui. Observa que a gente só vai marcar elas e no final do jogo a gente tenta reproduzir o desenho. Então, vamos lá, Luiz. No final eu explico como é que a gente faz ponto nesse jogo. Mas quantas tampinhas eu posso utilizar? Bom, na primeira sessão a gente vai utilizar só 6 tampinhas, porque é pra gente aprender a dinâmica do jogo. Depois a gente vai aumentando isso aos poucos. Mas influencia as cores? São 6 tampinhas que eu vou utilizar, mas eu que escolho a quantidade? Então, você vai escolher uma para ser ponto de fronteira e a outra para ser ponto interior. Por exemplo, nas minhas aqui eu vou escolher o azul para ser ponto de fronteira. Então, eu vou escolher o rosa para ser ponto de fronteira. Tudo bem. Bom, então o primeiro ponto que você vai jogar no tabuleiro precisa ser um ponto de fronteira. Como eu estou explicando, eu vou começar a jogar em qualquer lugar. A gente só pode utilizar 6 pontos. Então, a gente só pode jogar no tabuleiro aonde tiver os encontros das retinhas. Por exemplo, aqui eu tenho um encontro, aqui eu tenho um encontro, aqui eu tenho um encontro. Então eu escolhi o primeiro ponto como sendo esse. Marcelo, eu posso utilizar os 6 pontos de fronteira? Pode. Você pode utilizar os 6 pontos de fronteira. A única coisa que não dá é para você utilizar menos do que 3 pontos de fronteira, porque a gente não consegue fazer nenhum polígono só com 2 pontos de fronteira, por exemplo, que você só tem um segmento de reta. Então o número mínimo de pontos de fronteira que você vai ter que acabar usando são 3. Às vezes, dependendo da figura, vai ter que acabar usando mais. Entendi. Então a Luiz jogou ali na posição dela. Então agora é minha vez. A regra do jogo diz o seguinte: eu não posso colocar o meu próximo ponto a uma distância superior a 3 unidades, a 3 andadas. Então vamos entender aqui. Olha, eu ando uma unidade aqui, 2 unidades aqui, 3 unidades aqui. Então eu posso colocar aqui, ou uma unidade, 2 unidades, 3 unidades, posso colocar aqui ou aqui. É claro que eu poderia colocar também qualquer medida anterior, né? Qualquer um desses pontos aqui, eu poderia colocar o meu próximo ponto no tabuleiro, tá? Então assim, é só pra gente entender como é que é a dinâmica. Eu não poderia colocar um outro ponto aqui. Aqui estaria fora, né, do meu raio de ação, digamos assim. Então, seguindo essa dinâmica, eu vou colocar o meu próximo ponto, também vai ser um ponto de fronteira, e eu vou escolher ele aqui. O meu próximo ponto vai ser de fronteira. Não necessariamente eu preciso até 3. Eu posso ter inferior também. Pode ser antes, dentro do raio. Eu vou colocar meu ponto aqui, de fronteira. Então, tá. Minha próxima escolha vai ser também outro ponto de fronteira nessa posição. Minha próxima escolha vai ser outro ponto de fronteira nesta posição. Então, eu agora vou colocar um ponto interior. Eu vou continuar com ponto de fronteira. Eu vou colocar outro ponto interior. Vou colocar um ponto interior. E agora eu fecho a minha figura colocando mais um ponto de fronteira. Vou colocar mais um ponto interior. Então, vamos lembrar, a nossa primeira jogada, eu disse que a gente só podia utilizar 6 pontos. Então, olha só, a minha figura tem 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu utilizei 4 pontos de fronteira e 2 pontos interiores.
Então a figura que eu estou formando, se você observar, ela vai ser essa daqui, ó. Ela vai ser bem esse triângulozinho aqui, ó. Vocês conseguem enxergar? Daí, vou já liberar a imagem para vocês, ó. Tá vendo? Esse triângulo aqui. Agora vamos olhar para a figura que a professora Loise fez. A figura que a professora Loise fez foi essa daqui, ó. Essa tá certinha, essa tá certinha, essa tá certinha. Agora, essa daqui, ó. Então, será que a figura da professora Loise está completa? Bom, completa em que sentido? Completa em que sentido? Tem todos os pontos de fronteira e todos os pontos interiores? Não. Que pontos estão faltando aí? Estão faltando esse ponto aqui ser um ponto interior e está faltando mais um ponto de fronteira. Ah, isso aí. Então, a figura que a professora Loise fez, ela está incompleta por causa desses caras aqui. Então, isso significa que ela está aprendendo a jogar, a gente deveria jogar de novo para ver o que a gente consegue. Mas assim, o importante é entender a dinâmica do jogo. Então, digamos que a professora tivesse marcado esses 2 pontos aqui. Vamos ver quantos pontos cada um de nós fez. Como é que a gente faz ponto nesse jogo? A gente utiliza a fórmula de Pique. Fórmula de Pique, ela consiste no seguinte: é o número de pontos de fronteira divididos por 2, somado com o número de pontos interiores, subtraído de uma unidade. Então, eu fiz quantos pontos? 1 ponto de fronteira, 2 pontos de fronteira, 3 pontos de fronteira, 4 pontos de fronteira. Então, 4 divididos por 2 dá 2. Então, eu fiz 2 pontos de fronteira. Mas, quantos pontos interiores eu tenho? 1, 2. Então, mais 2 pontos interiores, menos 1. Então, na minha figura, que eu só usei 6 pontos, eu fiz 3 pontos. Agora, a professora Loise, que utilizou 8 pontos para fazer, vamos lembrar, ela vai me ganhar, mas ela usou mais pontos, hein? Quantos pontos a professora Loise fez? Ela tem 1, 2, 3, 4, 5. 5 pontos de fronteira. Então, ela fez 2,5. Gente, eu fazer as coisas ao contrário é difícil, hein? Escrever esse negócio ao contrário é realmente difícil. Então, 2,5. Então, vou escrever assim, ó. 1 sobre 2. É mais fácil escrever 2 do que 5. 1 sobre 2. Não, mas aí não vai dar. 2,5? Não, né? Tem um 2 aqui, né? Ó, representação em forma de fração, 2 inteiros e 1 meio, né? Número misto. E agora, olha só, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3 pontos interiores, menos 1. Então, a professora Loise fez 3 menos 1, 2. 2 mais 2,5. Isso aqui vai dar 4. E 1,5. Lembrando que eu estou utilizando a notação de número misto. Tá? Então, 4,5. Então, com 8 pontos, a Loise fez 4 pontos e meio. E com 6 pontos, eu fiz 3 pontos. Bom, algumas perguntas surgem, mas essas perguntas vão ficar para o próximo vídeo. Essa foi só uma ideia de como é que se joga o jogo e perguntas relevantes sobre que tipo de figura a gente pode formar, polígonos convexos ou não convexos, a gente vai deixar para o próximo vídeo. Tem alguma coisa que você ainda tem? Só uma tem? observação também, né? Começamos, eu utilizei 8 pontos. E você utilizou 6. Então ganha o jogo quem tiver a maior área, o maior número de pique. Maior número de pique. Digamos que eu pudesse, se eu pudesse usar os 8 pontos... Mas você tem a mesma quantidade de tampinhas que eu. Que você. Se eu tivesse os mesmos 8 pontos, eu podia fazer isso aqui, ó. Olha,
eu acrescentei mais 2 pontos aqui, fiquei com a mesma quantidade de pontos que você. Só que eu acrescentei 2 pontos interiores. Então, de 3 eu ia fazer 5 pontos. Então, eu ia ficar maior do que você. Então, se eu estivesse jogando com os 8 pontos que a Loise colocou, talvez eu tivesse conseguido ganhar da Loise. Mas eu joguei só com 6 pontos e aí ela acabou fazendo uma área maior que a minha. Mas assim, o objetivo é que você vá pensando com o menor número de peças como você vai conseguir fazer o maior número de pique. E aí, mais uma vez, o jogo é gradativo, a gente começa com 6 peças para todo mundo aprender, depois vai para 10 peças e depois a gente vai para 15 peças, que é o top. Tá? Gente, então é isso que eu queria falar para vocês. O jogo está bem interessante. Você pode entrar no nosso blog, que vai estar na descrição do vídeo. Você pode seguir a gente tanto no Facebook quanto no Instagram, tá tudo postado lá. E não deixe de assinar o nosso canal, que só assim o YouTube vai entender que você curte as nossas coisas e colocar toda vez que a gente tiver um vídeo novo, alguma coisa nova, vai apresentar para você, vai aparecer na sua timeline, vai aparecer no seu feed. Tá? Algo que nós não podemos deixar de dizer, que esse jogo foi um jogo criado por nós, né? Nós da equipe Jogos e Matemática. Então, é muito importante você dar a sua opinião sobre ele. Obrigada, pessoal. Até mais.